9 de outubro de 2025 entrou para a história com um feito impensável até pouco tempo atrás. Donald Trump conseguiu o impossível, selar acordos de paz entre Israel e o Hamas. Pela primeira vez em décadas, judeus e árabes comemoram juntos nas ruas ao redor do mundo. Mas enquanto bandeiras são hasteadas e abraços são trocados, o céu de Gaza ainda ecoa com o som de explosões. O que está acontecendo de verdade? Do outro lado do conflito, Vladimir Putin se viu em uma posição inédita. Durante a cúpula em Dushanbe, diante das câmeras e de líderes internacionais, o presidente russo foi obrigado a se curvar. Pediu desculpas públicas ao Ayatollah Khamenei e ao povo do Azerbaijão, um gesto impensável para quem sempre impôs sua vontade. Enquanto isso, a Sérvia surpreendeu ao anunciar uma parceria estratégica com a Gazprom, mesmo sob pressão ocidental. Nos Estados Unidos, as sanções contra a única refinaria da Sérvia já estão em vigor, e o fechamento da planta é questão de 2 ou 3 semanas. A economia local treme. No futebol, Cristiano Ronaldo alcançou um marco histórico, tornou-se o primeiro atleta bilionário da modalidade. Mas o craque português não pensa em parar por aí. Enquanto o mundo celebra suas conquistas, ele segue quebrando recordes como se o tempo não passasse para ele. Horas depois de o cessar-fogo em Gaza entrar em vigor, o céu se encheu de fumaça e o barulho de novas explosões. Testemunhas relatam edifícios destruídos no coração do território, especialmente na região de Deir al-Bala. Do sul de Israel, colunas de fumaça se erguem no horizonte, lembrando que a tensão persiste, mesmo nos primeiros momentos de trégua. A situação continua instável e os moradores da região acompanham cada novo estrondo com apreensão. Mas, em meio ao caos, imagens surpreendentes surgem. As forças de defesa de Israel começam a carregar tanques em plataformas de transporte, sinalizando a retirada das tropas. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, concedeu uma entrevista exclusiva à Fox News e revelou detalhes inéditos do acordo de paz com o Hamas. Segundo ele, o exército já iniciou o recuo para além da chamada linha amarela, que corresponde a 53% do território de Gaza. As etapas seguintes serão negociadas posteriormente. Saar explicou que em breve Gaza será administrada por um conselho local de palestinos, com a participação direta de Donald Trump e, possivelmente, de uma autoridade palestina reformada. Não temos intenção de retomar a guerra, afirmou, mas parte dos compromissos inclui o desarmamento do Hamas. Eles precisam entregar as armas, e isso começará com o cessar-fogo imediato. Assim que o governo israelense aprovar o acordo, o fogo será interrompido, e em até 72 horas o Hamas deverá libertar todos os reféns. Acredito que isso pode pôr fim a este conflito, declarou o ministro. A primeira fase da retirada das tropas será executada rapidamente, dentro de 24 horas após a decisão do governo. Quanto às outras etapas, algumas dependem de condições que o Hamas precisa cumprir, ressaltou Saar. Não é só Israel que tem obrigações. O Hamas também precisa fazer a sua parte, desarmar-se, permitir a desmilitarização de Gaza e implementar integralmente o plano de Trump. O ministro ainda reforçou que o governo israelense agora aceita a ideia de um Estado palestino, mas com ressalvas. É um passo em direção à soberania, mas é preciso conhecer o plano de Trump em detalhes. Ele exige reformas reais na administração palestina, como o fim do pagamento a famílias de terroristas, a eliminação do discurso de ódio nas escolas e o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Além disso, os palestinos devem abrir mão do direito de retorno a qualquer parte do território israelense. Se levarmos tudo ao pé da letra, quero ver a autoridade palestina cumprir essas condições para se tornar um parceiro confiável, disse Saar. Segundo o plano de Trump, um comitê local palestino será responsável por supervisionar as mudanças, com um conselho de mediação liderado pelo próprio ex-presidente americano. Todas as respostas estão no plano. Basta lê-lo. Enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sugeriu que Trump seja indicado ao Prêmio Nobel da Paz por seu papel nas negociações. Em uma mensagem oficial, Netanyahu agradeceu ao líder americano e afirmou: "Dê a Donald Trump o Prêmio Nobel da Paz. Ele merece." Israel também confirmou que Marwan Barghouti, o famoso líder palestino preso por terrorismo, não será libertado como parte do acordo. Ele permanecerá atrás das grades. O pacto prevê a troca de centenas de prisioneiros por reféns, mas Barghouti ficou de fora. Muitos dos que serão soltos têm sangue nas mãos por ataques terroristas contra inocentes, alertou uma porta-voz do gabinete de Netanyahu. A lista completa dos nomes será divulgada em breve.
Em Dushanbe, capital do Tajiquistão, dois eventos paralelos chamam a atenção: a cúpula da Comunidade de Estados Independentes e o encontro dos países da Ásia Central com a Rússia. Em 2022, Moscou ainda exibia confiança e prometia grandes projetos. Agora, a guerra na Ucrânia e a estagnação econômica enfraqueceram sua posição. As derrotas no fronte, os ataques de drones a refinarias e o aumento de impostos abalam a imagem do Kremlin. O Cazaquistão já abandonou projetos energéticos conjuntos. Imigrantes do Uzbequistão e do Tajiquistão enfrentam pressão e recrutamento forçado para as fileiras russas. Formalmente, a cúpula trata de cooperação, mas o verdadeiro debate gira em torno das consequências da guerra e da crescente tensão entre Moscou e as nações da Ásia Central. Nossos aliados confiáveis são valiosos, e cumpriremos todos os compromissos em nome da segurança regional, declarou Putin, em um discurso cuidadosamente elaborado. Mas as palavras não escondem a realidade. Durante o encontro, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, trouxe à tona um assunto delicado: o incidente com o avião civil azeri abatido por um míssil russo. As relações entre Moscou e Baku começaram a se deteriorar depois que a Rússia derrubou uma aeronave da Azerbaijan Airlines que se preparava para pousar no aeroporto de Grozny. O motivo? Um míssil terra-ar disparado durante um ataque de drones ucranianos à cidade. O pior é que o aeroporto não foi fechado durante o alerta aéreo, e o avião danificado não teve permissão para pousar em nenhum aeroporto russo, sendo forçado a sobrevoar o Mar Cáspio até Baku. A explosão do projétil próximo à aeronave feriu passageiros e tripulantes, como mostram vídeos gravados dentro da cabine. Uma investigação confirmou os fatos, mas a resposta de Moscou se limitou a um pedido de desculpas protocolar e votos de recuperação aos sobreviventes. Desde então, voos azeris para a Rússia foram suspensos. Para piorar, no final do ano passado, agentes russos torturaram e mataram 2 irmãos azeris após uma abordagem policial. O caso desencadeou uma onda de violência e uma campanha anti-Azerbaijão no país. O clima entre as duas nações nunca esteve tão tenso. O primeiro encontro entre Putin e Aliyev após a tragédia começou com um pedido de desculpas calculado. Moscou reconheceu a queda do avião, mas silenciou sobre os assassinatos e a perseguição sistemática aos azeris em seu território. Sim, as palavras foram escolhidas a dedo. Lamentamos profundamente a tragédia nos céus, como se o luto pudesse ser isolado do contexto de violência que se alastrava no solo. Putin repetiu o discurso ensaiado, garantindo que todas as investigações foram concluídas, todos os responsáveis punidos, sem jamais nomear os culpados ou detalhar como, ou se a justiça fora feita. Mas o que ele não disse revelou mais do que as palavras vazias. A tragédia não foi um acidente isolado, mas o resultado de uma cadeia de negligências e decisões políticas perigosas. Primeiro, havia a presença de um drone armênio no espaço aéreo russo, cruzando a fronteira na mesma noite do incidente, um detalhe que Moscou tratou como mera coincidência. Depois veio a falha técnica do sistema de defesa antiaérea. As 2 ogivas disparadas não atingiram o avião diretamente, mas explodiram a 10 metros de distância, como previsto pelo mecanismo de detonação por proximidade. Não foi um erro de mira, mas o funcionamento exato de um sistema como o Pantsir-S, cujas ogivas são carregadas com milhares de fragmentos metálicos projetados para perfurar fuselagens. As fotos dos destroços, divulgadas horas após a queda, mostravam o padrão inconfundível desses estilhaços, dezenas de pequenos buracos, como se o avião tivesse sido crivado por uma chuva de metal. Os relatos dos pilotos filtrados por fontes independentes contavam uma história ainda mais sombria. O voo fora primeiro cegado por interferências eletrônicas, perdendo o controle dos sistemas. As asas pegaram fogo em pleno ar. O comandante tentou um retorno desesperado a Baku, mas com os comandos parcialmente inoperantes, o avião desviou-se para o leste, onde acabou se espatifando em uma tentativa frustrada de pouso. Dos 67 passageiros, 38 morreram. E enquanto o mundo assistia ao desastre, a Rússia seguia seu jogo de poder, como se as vidas perdidas fossem apenas peças em um tabuleiro geopolítico. Enquanto isso, na Sérvia, as sanções ocidentais contra a empresa petrolífera nacional começavam a mostrar suas garras. Com o controle acionário nas mãos da Gazprom, Belgrado viu-se de repente no centro de uma tempestade. A Croácia cortou o fornecimento de petróleo, e o único refino do país, já operando no limite, ameaçava parar. O presidente Aleksandar Vučić tentou acalmar a população. Temos reservas até o fim do ano, disse, embora especialistas alertassem que sem novas remessas, o colapso poderia chegar já em novembro. Podemos aguentar mais 5, 7 dias,
Mas depois a situação ficará crítica, admitiu um analista da TVB. As filas nos postos de gasolina cresciam, e os cartões Visa e Mastercard deixavam de funcionar nas bombas de combustível da empresa sancionada, responsável por 80% do abastecimento de diesel e gasolina do país, e quase todo o querosene de aviação. Nas ruas de Belgrado a confusão dava lugar à revolta. Por que temos que pagar o preço por vender petróleo aos russos? Questionava um motorista, enquanto o outro resmungava. O mundo não tem meio termo. Ou você está com eles, ou é contra. Não há espaço para nuances. Um homem de meia idade, que já viverá outras sanções, tentava manter a calma. Sobrevivemos antes, sobreviveremos de novo. Mas espero que desta vez não seja tão ruim. A ironia não passava despercebida. Até a Croácia, historicamente hostil à Sérvia, oferecerá ajuda, não por solidariedade, mas por interesse próprio. Afinal, em um mundo movido por cálculos frios, até os inimigos de ontem podiam se tornar aliados temporários se o preço fosse certo. Enquanto a Europa se dividia entre sanções e sobrevivência, outro tipo de poder se consolidava nos gramados. Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, tornava-se o primeiro futebolista bilionário da história, com uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares. O novo contrato com o Al Nassr, avaliado em 400 milhões de dólares, catapultara seus ganhos, somando-se aos 550 milhões de dólares em salários ao longo da carreira, 18 milhões de dólares anuais com a Nike e outros 75 milhões de dólares em acordos publicitários com marcas como Herbalife e Clear. Sua transferência do Manchester United para a Arábia Saudita em 2023 não apenas o transformará no jogador mais bem pago da história, com um salário anual de 237,5 milhões de dólares, além de bônus e participação acionária no clube, mas também redefinirá os limites do que um atleta poderia alcançar. Ao lado de lendas como Michael Jordan, LeBron James e Tiger Woods, Ronaldo agora ocupava um lugar exclusivo, o de ícone que transcendeu o esporte. Mas ao contrário de muitos que se aposentam no auge, ele não dava sinais de querer parar. 1000 gols, disse, como se o número fosse uma obsessão pessoal. Alguns dizem que já alcancei tudo, que não faz diferença marcar mais. Mas para mim faz. Ainda posso criar coisas bonitas, ajudar meu time, minha seleção. Por que parar? A resposta estava na paixão que o movia, na certeza de que quando finalmente pendurasse as chuteiras, não haveria arrependimentos. Vou me sentir realizado porque dei tudo o que tinha até não poder mais. Por isso tenho que aproveitar cada momento. E enquanto o mundo assistia, ele seguia escrevendo sua história, um gol de cada vez, como se o tempo não fosse um limite, mas apenas mais um adversário a ser vencido.